No entanto, eu não quero que ele aprenda sobre relacionamento com um misógino. Misógino? Tá dizendo que eu sou misógino? Charlie, você é um misógino. Quando uma mulher faz merda, a gente ainda pode falar ou vai ter que provar na justiça que diria a mesma coisa se ela fosse homem? Não. Hoje em dia, Suzanne von Richthofen podia simplesmente falar: estão me atacando porque sou mulher. Isso é misoginia. E pronto, matou o pai e a mãe, mas ainda sai vítima dos irmãos cravinhos e de seu pai machista. Ah, o meu maravilhoso Bostil e suas grandes celebridades femininas. Porque se essa lei já existisse alguns anos atrás, a história do Brasil teria outros vilões. Cris Flores, Roberto do Pico do Paraná e todo mundo que já chamou Suzanne von Richthofen de manipuladora. Lembra da nossa querida grávida de Taubaté? A mulher apareceu com uma barriga de 1,82 m de circunferência, uma ultrassonografia baixada na internet, um marido vasectomizado e 4 bebês tão verdadeiros quanto a honestidade de um político. Na televisão, teve jornalistas chorando, ela ganhou fraldas, enxoval, móveis e um quarto completo para as meninas. Só a Cris Flores olhou para aquela barriga gigantesca do tamanho de uma caixa d'água e pensou: essa mulher está grávida de um anão adulto grávido de outro anão adulto. Mas, com a nova lei, o problema poderia não ser inventar 4 filhas, usar a ultrassonografia dos outros e receber doações por uma gravidez que não existia. O problema seria Cris Flores ter duvidado de um relato de uma mulher. Criminosa seria a jornalista, e se fosse um homem, poderia acabar preso antes mesmo de nascer o primeiro anão adulto. Aí temos Tayane e Roberto no Pico Paraná. Tayane deixou Roberto para trás durante a descida e depois publicou que ele não tinha o mesmo estilo de vida, e realmente não tinha. O estilo de vida dela era parecer uma psicopata nas entrevistas. O dele virou tentar não morrer no meio do mato. Roberto ficou 5 dias perdidos, caiu nas pedras, foi arrastado pela correnteza, perdeu uma bota e ainda andou cerca de 20 quilômetros até encontrar ajuda. Tudo isso porque foi fazer uma trilha atrás de periquito e ganhou de graça uma temporada completa de largados e pelados. Só que ele só foi largado, nem pelado ele ficou. Não sobra nada pro Betinha. Depois começaram a criticar Tayane. Na nova lógica, bastava ela dizer: isso é misoginia. O abandono vira empoderamento. A irresponsabilidade vira desconstrução do papel feminino. Durante anos, chamaram Suzanne von Richthofen de fria, calculista, manipuladora e mandante do assassinato dos próprios pais. Com a defesa certa, Suzanne poderia tentar escapar das condições de mandante, alegando que ela própria sofreu misoginia. Primeiro, dentro de casa. A defesa poderia apresentar o pai como um homem autoritário que controlava sua vida, sua liberdade e até com quem ela poderia se relacionar. Isso seria classificado como controle patriarcal e misoginia dentro da própria família. Depois viria Daniel, ciumento, agressivo e controlador. Ele teria afastado Suzanne da família, criado uma dependência emocional e usado uma jovem vulnerável para cometer o crime. Misoginia dentro do relacionamento. E por último, a própria acusação de que Suzanne seria fria, calculista e manipuladora também poderia ser apresentada como misoginia. Afinal, 2 homens entraram na casa e executaram o crime. Mas a sociedade resolveu transformar justamente a mulher na grande mente maligna por trás de tudo isso. Suzanne estaria cercado de misoginia por todos os lados. Sofria misoginia do pai, sofria misoginia do namorado e sofreria misoginia até da acusação. A defesa poderia dizer: Daniel me manipulou, ele só se aproveitou de uma mulher emocionalmente vulnerável, me afastou da minha família e me colocou contra os meus próprios pais. Eu não era a mandante, era mais uma vítima dos homens ao meu redor. Essa narrativa não precisaria nem ser inventada do zero. No julgamento real, a tese de que Suzanne estava sob forte domínio de Daniel quase conseguiu absolvê-la pela morte do pai. Agora, imagine essa mesma defesa utilizando uma palavra que atualmente abre todas as portas: misoginia.
E essa versão também poderia chegar aos filmes e séries. Em O Menino que Matou Meus Pais, por exemplo, a versão apresentada por Suzane já mostra Daniel como namorado controlador e agressivo. A produção não precisaria mudar os acontecimentos, bastaria classificar aquilo como misoginia. Suzane deixaria de ser uma mulher que manipulou 2 homens para matar os pais, passaria a ser uma jovem presa entre 2 homens misóginos, um pai autoritário e um namorado manipulador. A mandante vira vítima do patriarcado. O assassinato deixa de ser uma decisão e passa a ser resultado de anos de opressão. Atualmente, o caso já rendeu 3 filmes e uma série. Suzane matou 2 pais e ganhou 3 filmes. Se tivesse matado só um, talvez apenas ganharia uma curta-metragem. Na nova narrativa, ela não seria apenas a protagonista do streaming, seria também a vítima dentro da própria história. O que Suzane fez deixa de ser o centro da discussão. A discussão passa a ser a misoginia que ela teria sofrido nas mãos do pai e de Daniel. Ela continua sentada no banco dos réus, mas agora com uma placa de vítima na frente. O crime continua o mesmo, só muda a direção da culpa. Bem-vindo ao Bostil, onde o poste mija no cachorro. Vocês sabem o que é misoginia? Eu conheci essa palavra há muito tempo graças a um episódio de 2 Homens e Meio, em que o Alan acusava o Charlie de ser misógino. Ele fica puto porque nem ele, nem eu sabíamos o significado daquela palavra. No entanto, eu não quero que ele aprenda sobre relacionamento com um misógino. Misógino? Tá dizendo que eu sou misógino? Charlie, você é um misógino. Eu sou misógino? Uhum. Eu sou misógino. É muito baixo da sua parte, Alan, chamar o seu próprio irmão de misógino. É com J ou com G? É com G. Obrigado. Foi aí que aprendi o significado dessa palavra, que agora virou modinha. Hoje, todo brasileiro já ouviu falar, mas a grande maioria que repete isso atualmente provavelmente nunca tinha ouvido falar antes de virar tema de projeto de lei. Educação brasileira, né? Agora, vamos olhar o texto, porque o Congresso não escreve. Fica proibido falar mal de mulher. Ainda não alcançamos esse nível de sinceridade dos políticos. O projeto chama o ato de misoginia a prática, indução ou incitação de violência, restrição de direitos ou ofensa à dignidade da mulher em razão da condição de mulher. A motivação será interpretada por um juiz. E você, meu amigo, ainda mais se for um influenciador e ter criticado uma pessoa política do sexo feminino, você tá lascado. A injúria pode render de 2 a 5 anos e dobrar de acordo com seu alcance. Porque se o conteúdo tiver o objetivo de conseguir audiência, alcance, engajamento, visibilidade, a pena pode aumentar. Mas quem é que publica um vídeo querendo que ninguém assista? E tem mais, o projeto permite suspender a conta usada na publicação e até outras contas administradas pelo mesmo usuário. Com isso, entra o artigo da Lei do Racismo, que admite medidas antes mesmo da abertura do inquérito. O perfil pode cair enquanto a justiça ainda está tentando descobrir se houve crime. Primeiro derruba, depois investiga. Até lá, a sua reputação pode estar sepultada e enterrada. É o atira primeiro e pergunta depois da esquerda. Portanto, o texto não diz que toda crítica contra a mulher será crime. Ele faz algo muito mais esperto. Cria palavras suficientemente abertas para que praticamente qualquer crítica mais pesada possa ser apresentada como crime. A condenação é outra conversa, mas o processo começa no dia 1. Agora, pegue os casos envolvendo algumas celebridades femininas desse nosso maravilhoso país e passe todos pelo liquidificador dessa lei. Cris Flores expôs uma mulher nacionalmente, provocou vergonha, humilhação e destruiu a reputação dela. A gravidez era falsa? Era, mas o artigo não pergunta se a mulher mentiu. Pergunta se o tratamento recebido causou humilhação e se foi diferente por ela ser mulher. Bem, a nossa querida grávida de Taubaté poderia alegar misoginia. Rayane
também poderia dizer que recebeu um tratamento que Roberto jamais receberia porque a sociedade cobra da mulher o papel de cuidadora e que estava sofrendo misoginia. Lembra da Carol Conká? Ela saiu do BBB com extrema rejeição. Milhões de pessoas votaram, fizeram memes, comemoraram sua eliminação e explicaram por que a consideravam abusiva. Mas ela poderia reverter tudo isso dizendo que foi só misoginia e vítima de uma sociedade misógina e patriarcal, porque a nova lei dá liberdade para processos através de alguém que poderia pegar palavras como humilhação, vergonha, constrangimento e exposição indevida, colocar dentro de uma denúncia e deixar o restante por conta do Estado. O negócio fica ainda mais controverso e perigoso quando essa palavra chega ao poder. Janja, nossa queridíssima primeira-dama, afirmou recentemente que a fama de gastadeira seria um exemplo de misoginia pura. Percebe a mágica? A pergunta era sobre viagens e gastos. A resposta foi sobre ódio às mulheres. O contribuinte paga a passagem executiva, mas perguntar quanto custou pode ser violência. E essa é a utilidade política da palavra misoginia. Você não precisa responder à crítica, basta investigar a intenção moral de quem perguntou. Com Dilma, aconteceu algo parecido em outra escala. Estocar vento, saudar mandioca e outras falas viraram memes nacionais. Era sátira contra uma presidente que se comunicava mal ou humilhação contra a primeira mulher presidente? Quem vai decidir? Ou seja, chamar Dilma de burra, terrorista ou corrupta poderia ser considerado atualmente misoginia. E já parou para pensar que criminosas podem se tornar vítimas? Duvida? Não, essa lei não apaga automaticamente uma condenação por homicídio. Ela faz algo muito mais brasileiro. Cria outro processo em cima do primeiro. Elise Matsunaga matou o marido, esquartejou o corpo e transportou os pedaços em 3 malas. E ainda virou ícone feminista. Ela foi condenada por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Ela matou o marido, esquartejou o corpo e colocou os pedaços em malas. Hoje, porém, Elise se tornou uma espécie de ícone feminista. Eu não estou fazendo piada. Para muita gente, ela já não é a mulher que matou e esquartejou o marido. É a mulher humilhada que finalmente reagiu contra um homem abusivo. Imagina se, na época do julgamento, a palavra misoginia já tivesse o peso político e jurídico que querem dar a ela. A defesa poderia alegar que Elise passou anos sendo humilhada, controlada e vítima da misoginia do próprio marido. A traição deixaria de ser apenas a motivação de um crime e passaria a ser representada como parte de uma violência praticada contra ela. Elise não seria mais a esposa traída que matou o marido, seria uma mulher oprimida que reagiu contra o seu agressor. Isso poderia inocentá-la? Talvez não, mas num júri, mudar a personagem pode mudar todo o julgamento. Em vez de fria, calculista e assassina, Elise entraria como vítima do patriarcado. O marido saiu em 3 malas, mas seria Elise que chegaria ao julgamento carregando o papel de vítima. E isso não é uma hipótese tão absurda, porque anos depois do crime foi exatamente assim que muita gente transformou Elise em um ícone feminista. Mas o melhor exemplo aqui é Flor Delis. Ela foi condenada a 50 anos de prisão como mandante do assassinato do próprio marido, além de tentativa de homicídio por envenenamento e outros crimes. E aqui que entra todo o contexto de tudo que estou dizendo, porque a defesa de Flor Delis pediu a nulidade do processo alegando, entre outras coisas, misoginia estrutural e parcialidade da juíza. Isso não é uma piada que eu inventei, está numa petição. A alegação não venceu. Mas esse não é o ponto. A defesa de uma mulher acusada de organizar o assassinato do marido já tentou transformar a investigação do crime numa manifestação de misoginia. Isso aconteceu antes, muito antes, dessa lei e dessa palavra estar no vocabulário de todos os brasileiros. Agora, imagine o mesmo argumento com uma legislação penal dizendo que exposição, humilhação e ofensa à dignidade feminina podem configurar discriminação. A criminosa não deixa necessariamente de ser criminosa, mas ganha uma segunda personagem, a vítima da sociedade, que nem os vilões atuais da Disney. Ainda duvida de tudo que eu estou dizendo? Henry Borel tinha 4 anos.
Jairinho foi condenado a mais de 43 anos de prisão por sua morte e pelas agressões feitas à criança. O júri também reconheceu a responsabilidade de Monique Medeiros pela omissão diante de uma das torturas sofridas pelo próprio filho. A acusação de homicídio por omissão foi desclassificada para homicídio culposo. Depois disso, a juíza concedeu a Monique perdão judicial quanto a esse crime. Ela não foi absolvida. O crime e a responsabilidade foram reconhecidos, mas a punição pelo homicídio foi extinta. Na fundamentação, a juíza falou em misoginia, cultura patriarcal, cobrança pela mãe perfeita e num massacre público sofrido por Monique. Afirmou, inclusive, que, se fosse o pai na mesma situação, provavelmente nem teria sido processado. Misoginia não foi a única justificativa para o perdão, mas foi utilizada expressamente dentro da sentença. E aqui está o ponto mais grave. Monique não foi criticada por não ser uma mãe perfeita. O júri reconheceu sua omissão diante da tortura de uma criança de 4 anos. Não estamos falando de esquecer a lancheira, perder uma reunião na escola ou deixar um menino assistir televisão o dia inteiro até tarde. Estamos falando de tortura. Um pai que soubesse das agressões e não protegesse o filho também deveria ser responsabilizado, preso. Isso não é patriarcado. É o mínimo que se espera de qualquer adulto, de qualquer pai diante de uma criança indefesa. Essa decisão não foi causada pelo PL da misoginia. O projeto ainda nem virou lei. O problema é justamente esse. Sem a lei, esse tipo de argumento já foi usado para justificar um perdão judicial. A ministra Carmen Lúcia resumiu da maneira mais simples: gênero não é salvo-conduto para a prática de crime. Mas no caso de Henri Borel, a palavra misoginia ajudou a deslocar o debate. A omissão reconhecida pelo júri perdeu espaço. A cobrança da sociedade virou parte do problema. O absurdo que estávamos imaginando no começo do vídeo já aconteceu. E aconteceu num caso em que uma criança morreu. O maior perigo dessa lei não é todo mundo acabar condenado. Isso não vai acontecer. O perigo é não precisar condenar. Basta te calar. O próprio texto permite a suspensão do perfil usado na publicação e de outras contas administradas pelo acusado e em determinadas situações envolvendo publicações na internet. Essa medida pode ser tomada antes mesmo da abertura do inquérito, ou seja, você publica uma crítica, seu perfil cai, seu canal para de crescer, seu vídeo desaparece, você contrata advogado, presta depoimento e passa meses tentando provar que criticou uma mentira, um gasto público, uma conduta absurda ou até um crime. Talvez seja absolvido. 2 anos depois, sua conta volta. O algoritmo manda flores para o seu velório. Para um político, isso já basta. O Estado não precisa vencer todos os processos, precisa apenas destruir um perfil grande e deixar os outros fazendo a conta. É assim que nasce a autocensura. Você não deixa de falar porque foi condenado, você deixa de falar porque não sabe qual crítica sua vai custar seu canal, seu dinheiro e alguns anos da sua vida. Ameaça, perseguição, violência e incitação ao crime já podem ser punidas, mas o projeto preferiu entrar no território da dignidade, da vergonha, da humilhação, do tratamento diferente e da motivação interpretada. Quando o crime depende de descobrir o que havia dentro da cabeça do crítico, o poder de decidir o limite fica na mão do Estado. E o Estado brasileiro é conhecido por muitas coisas. Moderação, equilíbrio e respeito à liberdade não é uma delas. Essa lei não precisa calar todo mundo, basta calar apenas um. O processo entrega o recado para o restante. E aqui foi o André Vieira fazendo meu comentário enquanto ele é livre. E se chegou até aqui, se inscreva no canal, deixe um like e nos vemos na próxima.